Cara, se eu te contar da minha história profissional, da minha Um resumo. trajetória, Um resumo. um resumo, pra você comecei entregando flores. Sério? Sério, entregador de flores, poxa. Caramba. Minha mãe já tinha, a gente ficou, como eu te falei, fiquei órfão muito cedo, né? Uhum. E minha mãe falou assim, não quero moleque vagabundo aqui não. Então, com 12 anos, já começou a colocar pra trabalhar no comércio da região. Pra você ter uma ideia, minha mãe pagava o meu salário. Sério, Chegava cara? no comércio e falava assim, olha, tá precisando de um moleque aí? Não tô precisando não. Então faz o seguinte, se precisa sim, eu vou pagar um salário aqui pra você, você paga pro meu filho, qualquer coisa é você que tá pagando. Eu não posso deixar esse moleque na rua, Pra ficar trabalhando. vai ficar trabalhando, Que legal, cara. né? Então ficava, fazer um biquinho nos comércios da região ali, né? E aí depois, logo aos 14 anos, eu falei assim, você vai entrar no Senai, você vai ser aprendiz. Aí eu falei, mas eu não quero, você vai entrar. Você não quer, mas eu quero, você vai entrar. Uhum. Né? E aí eu comecei, cara, como aprendiz mesmo, né? Então, eu fiz o curso de eletricista. Sério? Eletricista. Meu primeiro registro na carteira como eletricista. Caramba. Aprendiz eletricista e depois eletricista. Né? Então eu trabalhava aqui eu era aprendiz, né, da Eletropaulo, né, Uhum, antiga uhum, Eletropaulo. uhum. E fui estagiário nessa empresa, um pouquinho antes da privatização, né? Houve a privatização, foi a época que eu saí, mas antes disso, eu fui fazer um curso técnico de segurança do trabalho. Olha. Curso técnico de segurança do trabalho. Ah, teve toda essa questão do PDI, né, que foi demissão voluntária que Uhum, teve. Então, uhum. nós que éramos os mais novos, eu na época tinha 18 anos, eu optei por sair. Né? Eu saí e fiquei um tempo aí, concluí o meu curso, fiquei um tempo aí sem trabalhar, uns com 6 meses mais ou menos, e aí eu já fui trabalhar como vendedor de máquinas de fazer tijolos ecológicos. Você tá brincando, Sério, cara. cara. E aí trabalhei por um tempo, né, também, e comecei a faculdade lá em Mogi das Cruzes, então eu trabalhava em Ermelino Matarazzo e ia Ia pra Mogi. para Mogi das Cruzes todos os dias, né. E aí chegou uma época que aquilo também estava se tornando um pouco atrapalhando os meus estudos, né? E aí a minha patroa na época falou assim: você pode sair um pouquinho mais cedo porque é um direito seu, Porque né? você estudava. Eu estudava, Aham. né? Mas o gerente não gostou muito. Falou assim: ó, chefe, é o seguinte. Você ficar, não posso contar com você aqui com 1 hora a menos, então não dá pra gente continuar, então vou ter que te mandar embora. Eu falei, tudo Ah! bem, então você pode me mandar embora sem problema nenhum, né? Aí eu saí dessa empresa, né? Depois que eu saí dessa empresa, fui empreender. Né? E aí eu. Mas antes, então vamos lá, assim, ó. O pessoal que tá acompanhando a gente, ouvindo aqui. Primeira coisa, primeira lição eu acho que ele já deu, né? Porque assim, ele recebeu um estímulo e acreditou que esse estímulo era bom para ele. Então, assim, essa diferença, né? Essa questão da participação da família, desse incentivo da sua mãe, teve um valor muito grande Muito grande, no cara. que você é Muito hoje, grande. né? E assim, o Hélio, nesse período, né? Então, esse período inicial, antes disso, você já tinha pensado em empreender ou foi uma coisa que você foi aprendendo, observando até que surgiu a oportunidade? Como é que se deu isso? Então, o empreendimento já estava dentro de casa, né, cara? Minha mãe sempre vendeu alguma coisinha na minha casa, até mesmo a gente Na quer. verdade, sua mãe é a primeira Foi empreendedora, a né? primeira Que empreendedora, minha tem mãe. visão, que. Isso. Lá em casa Aham. sempre teve produto de limpeza para vender, por exemplo, né? Ah, que legal. Então ela fazia o seguinte: não que a gente tinha a necessidade, né, Uhum. de vender, não é aquilo não era o nosso sustento, mas aquilo era uma forma dela falar assim: olha, você precisa trabalhar para ter o seu dinheiro. Então ela comprava, deixava o produto lá em casa e falava assim: é o seguinte, bateu no portão, atende e coloca lá no potinho. O dinheiro que entra no potinho é de vocês. Aquele dinheiro ele não voltava para comprar o produto. O produto ela bancava o produto, Tá. E mas o ela que fazia. vendia, o lucro O era lucro era de nosso, tanto vocês. o meu, da minha irmã e do meu irmão. Então tinha que ficar ali, tinha que ficar sempre alguém em casa para Aham. atender os clientes, né? E aí foi dando certo. Aí foi dando certo. Né? Então sempre tinha alguma coisinha para fazer. Então a questão do empreendedorismo ela já foi plantada já desde pequeno. Tá. E eu fui empreender, infelizmente, algo que eu não conhecia, que era o ramo de alimentação. Né? Então logo que eu saí dessa empresa, eu comprei algumas freezers, maquinários, né?
para fazer Pra montar um negócio. um negócio de Tá. congelados, pão de queijo, né, enfim. E aí eu e minha irmã embarcamos nessa sem saber. Então a gente precisava de uma pessoa Uhum. para fazer isso, né? A gente acabou ficando na mão dessa pessoa. Verdade? Verdade. Então acabou ficando na mão dessa pessoa. Quando essa pessoa falou assim, hoje eu não vou. E aí, como é que ficava a produção? Mas o investimento todo era de vocês, então ela que produzia, era isso? Isso, o Era investimento isso. todo era nosso, Tá. né? Eu com uma rescisão, né, que eu tinha da empresa Sim, sim. anterior, né? Uhum. E minha irmã também com o dinheiro também que ela acabou Então vocês investindo. colocaram dinheiro, a Colocamos pessoa dinheiro veio porque entendia mais ou menos do no negócio negócio e gerou uma dependência, né? e isso gerou E uma como é que foi isso, dependência. cara? Cara, chegou um momento que eu falei, eu vou perder. Mas eu não, quanto mais eu empurrar isso, né? Cada hora ela queria um pouco mais. Falou assim, olha, então chegou uma hora que assim, eu não conseguia tirar nem o meu lucro, né? Mas o dinheiro dele estava ali. Todo mês tinha que dar, Garantido. garantido, Uhum. né? E aí ele começou a pedir mais, 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 mais. Mas eu falei assim, não tem como. Então ele preencheu lá o freezer, tudo, que tava tudo certo. Falou assim, olha, pra gente não dar mais. E a casa mas aí você vai fechar, não tem problema. Eu fecho. Depois eu vendo todas as máquinas e tá tudo certo. Nossa, cara, Parei, aí voltei pro mercado novamente. Tá. Né?